Oi pessoal, vim aqui mais uma vez hoje fazer mais uma videoaula do ESD, já que ainda estamos nesse isolamento social. Espero que vocês tenham aproveitado a outra, quem não assistiu, que tiver tempo, assista depois. Continuo avisando que a gente está aberto para discussão sobre o assunto, conversas, para a gente manter sempre se estudando e manter sempre esse canal online ativo, certo? A gente ainda não sabe quanto tempo vai permanecer nesse isolamento, então é importante que todos os meios que a gente tiver de se manter junto, a gente tente se manter junto, o mais próximo possível, nem seja de coração, né? E aí, hoje, o tema de hoje do ESD ainda estudando a Lei de Igualdade, vai ser o roteiro 3 do módulo 14, né, que é a Lei de Igualdade, ainda estudando as desigualdades. Hoje o tema é desigualdade das riquezas, as provas da riqueza e da pobreza, que é um tema também tão interessante quanto o tema anterior. Aliás, é tudo muito interessante, né? Só que esse é mais próximo de nós, porque a gente sempre se pergunta por que dessa injustiça, por que uns estão ricos, por que uns estão pobres. E se a gente levar em consideração só a vida atual, aí o mundo vai ser muito injusto. E essa clareza que o Espiritismo nos dá, trazendo essa desigualdade num âmbito mundial, num âmbito universal e das reencarnações, facilita o nosso entendimento dessa desigualdade que, se a gente olhar só pontualmente, acaba chocando, né? Então, para começar, antes até de ler a apostila, muita coisa do que eu vou ler aqui também está no Evangelho, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, que é um estudo complementar muito bom, é quase até melhor do que a apostila. É bem completa a parte do Evangelho sobre isso e dá uma visão mais integral, porque a apostila eu achei que ela fica meio quebrada, sabe? Mas dá pra gente tirar muita coisa daqui. A apostila divide o tema em dois subsídios separados, dois subtemas, digamos. A desigualdade das riquezas, o porquê dessas desigualdades, e depois estuda separadamente as provas da riqueza e as provas da miséria. Mas antes de entrar mesmo na leitura da apostila, eu vou ler duas questões do Livro dos Espíritos, que já dá uma explicação bem bacana, quase bem completa, assim, que já dá um rumo bom à introdução para o estudo. A primeira questão é a questão 811 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta: a igualdade absoluta das riquezas é possível e alguma vez existiu? A resposta dos Espíritos é não, ela não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. Ou seja, os Espíritos já estão dizendo que essa igualdade absoluta de riqueza nunca existiu, nem nunca existirá, que é impossível. Então, a partir daí, a gente já começa já dá para pensar em vários pontos a partir disso, até de doutrinas sociológicas que propõem a igualdade completa e absoluta. É impossível, até os Espíritos estão aqui dizendo. E a outra questão também, de introdução aqui para o nosso estudo, é a questão 815, que ele vem todas as questões discutindo essas desigualdades. No 815 ele pergunta: qual das duas provas é a mais terrível para o homem? A da infelicidade ou da fortuna? Por que Kardec faz essa pergunta? Porque é muito mais fácil a gente entender que a vida de quem tem fortunas, facilidades financeiras e tudo é uma prova mais fácil, porque a prova da miséria seria uma prova muito mais rude. E aí os Espíritos já respondem: tanto uma quanto a outra os são, por dois motivos. A miséria provoca o murmúrio contra a providência e a riqueza leva a todos os excessos. Ou seja, não existe prova fácil. Sejamos muito ricos, sejamos muito pobres, nenhuma das duas provas são fáceis. Então, a partir daí, sabendo que a igualdade absoluta é impossível e que as duas provas são igualmente difíceis, já fica mais fácil entender todas as desigualdades que encontramos, né? Mas
vamos começar na leitura do capítulo. É um capítulo até curto da apostila. Então, ele começa com a desigualdade das riquezas. Para trabalhos que são obras dos séculos, teve o homem de extrair os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez, mas, para os levar a efeito, precisa de recursos. A necessidade fê-lo criar a riqueza, como fez descobrir a ciência. Então, aqui eu vou até complementar com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 16, que o que ele fala depois, que a continuação até dessa parte que se inicia aqui na apostila, facilita muito o entendimento. Porque o que ele está dizendo aqui? Que assim como o homem ao longo do tempo foi criando os meios para descobrir a ciência, assim também foram criados os meios para descobrir a riqueza. E aí ele segue aqui no Evangelho. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência, e essa inteligência que ele concentra, primeiro, na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sendo a riqueza o meio primordial de execução, sem ela não mais grandes trabalhos, nem atividade, nem estimulante, nem pesquisas. Com razão, pois é a riqueza considerada elemento de progresso. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a riqueza é um elemento de progresso. A riqueza em si, ela não é boa nem má. Bom ou mal é o uso que nós fazemos dela, assim como uma faca. Uma faca, ela não é boa nem má. A gente pode usar a faca para cortar um pão e passar manteiga, ou a gente pode usar a faca para matar o nosso irmão. A faca não tem nenhum desses atributos. É o abuso, o mau uso do instrumento. Então, a riqueza é um instrumento de progresso. Então, ele segue aqui. Aí eu vou voltar para a apostila. A riqueza, contudo, nunca esteve repartida igualmente entre os homens, fato que sempre preocupou os pensadores de todos os tempos. Nesse aspecto, porém, é importante observar que, inutilmente, se buscará resolver o problema da desigualdade das riquezas, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: porque não são igualmente ricos todos os homens? Não são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Ou seja, nem todos são inteligentes, trabalham o suficiente, são ativos o suficientes, esforçados o suficiente para adquirir aquela riqueza. E os que já possuem e que a perdem, muitas vezes não tomam cuidado com aquele dinheiro, não são nem sóbrios para gastá-lo. Quantas vezes a gente não escuta tantas histórias de pessoas que receberam somas muito grandes de dinheiro na loteria, essas coisas, e acabam a vida muito pobres, porque não foram sóbrios no gastar, nem previdentes no conservar, nem gastaram de forma adequada. Então, essas aptidões são diferentes, então as riquezas nunca vão ser iguais. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza, repartida com igualdade a cada um, daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade, que, admitido, desse a ela cada um necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. O que é que ele está dizendo aqui? A questão de se formar uma riqueza, de ter dinheiro, um bem-estar, é o que nos impele às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se a riqueza fosse repartida igualmente, a riqueza que existe no mundo fosse repartida igualmente por todas as pessoas, provavelmente seria insuficiente para todas as pessoas, e você tendo garantido o necessário, você não ia ter essa vontade de buscar melhorias, dos empreendimentos úteis, como ele fala aqui. Então, assim, provavelmente é uma característica ainda nossa, seres imperfeitos no mundo de prova e expiação,
provavelmente nos mundos mais evoluídos, com seres mais perfeitos que nós, esse impulso de riqueza não seja mais necessário, mas porém para nós ainda é. Então, por isso que mais uma vez reforça a importância da riqueza como elemento de progresso. Nada obstante, deve-se considerar, na análise dessa questão, o fato de que nem sempre a causa da desigualdade das riquezas está na diversidade das faculdades, em virtude da qual um dispõe de mais condições de adquirir bens do que outros. Então, assim, uma das causas da riqueza é que alguém possui uma condição maior de conseguir aquela riqueza do que outros. Aí ele vai considerar outro ponto agora, que é muitas vezes a desigualdade na repartição das riquezas se origina, como dizem os espíritos superiores, da velhacaria e do roubo. Então, o que ele está dizendo? Que do fato de se considerar que a riqueza, ela pode sim, devido às diferentes aptidões, ser adquiridas por pessoas que têm mais, são mais laboriosas e mais previdentes e tudo, mas também existem aquelas riquezas que são resultado da velhacaria e do roubo. A gente sabe que isso existe, né? Assim, uma coisa não exclui a outra. Então, mesmo a riqueza herdada não está isenta dessa origem, uma vez que pode ter sido fruto da expoliação ou da injustiça. Ou seja, eu herdei aquele dinheiro, mas ele foi fruto da expoliação de alguém. Isso pode acontecer. Entretanto, acima de tudo, se vê a ação de Deus que distribui entre os homens, a seu grado, os bens da terra que lhe pertencem, não sendo o homem senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Então, Deus é que possui tudo isso aqui e Ele nos dá em forma de empréstimo. E aí a gente pode ser um administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens que Deus nos deu. É como aquela parábola dos talentos, né? Do senhor que vai viajar e deixa um servo com 5 talentos, um com 2 e outro com 1, e aquele que ficou com o menor talento, ao invés de fazer aquele talento render, ele enterrou o talento, e depois, quando o senhor voltou, ele devolveu o talento do jeito que recebeu, e o Senhor mandou ele ser trancafiado. E no local onde eu vi, ranger de dentes, né? Porque ele não fez bom uso do talento dele. Do dinheiro dele, digamos assim. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus frequentemente anula todas as previsões e a riqueza foge àquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la. Que a gente já viu várias pessoas, né? Assim, tipo, Ike Batista, riquíssimo, ninguém nunca pensou que fosse ficar pobre, perdeu a fortuna. A gente não sabe o tanto que perdeu, mas perdeu, né? Direis porventura que isso se compreende no tocante aos bens hereditários, porém não relativamente aos que são adquiridos pelo trabalho. Sem dúvida alguma, se há riquezas legítimas, são estas últimas, quando honestamente conseguidas, porquanto a propriedade só é legitimamente adquirida quando, da sua aquisição, não resulta dano para ninguém. Ou seja, aquela riqueza que eu adquiri com o meu trabalho, com o meu esforço, que eu não passei por cima de ninguém, aquela riqueza é a riqueza legítima, porque eu não precisei, foi fruto do meu trabalho e eu ainda não pisei na cabeça de ninguém para alcançar aquilo ali. Então é a riqueza verdadeiramente legítima. Mas ele ainda segue, mas do fato de um homem dever a si próprio a riqueza que possua, seguir-se-á que, ao morrer, alguma vantagem lhe advenha desse fato, não são a miúde inúteis as precauções que ele toma para transmiti-la a seus descendentes? De certo, porquanto se Deus não quiser que ela lhes vá ter as mãos, nada prevalecerá contra a sua vontade. Que muitas vezes a gente vê as pessoas que têm grandes patrimônios, se preocupam de passar esses patrimônios para os seus herdeiros, e os herdeiros acabam com aqueles patrimônios, né? Porque se Deus não quiser que essa riqueza pertence a essas pessoas, ela não vai pertencer. Se não for para ser, não vai ser. Então, nada prevalece contra a vontade de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Apesar de todas as precauções que nós possamos tomar para passar patrimônios aos nossos descendentes, pode ser que elas não cheguem lá de todo jeito. Aí ele ainda segue. A riqueza é poderoso instrumento do progresso. Desse modo, não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. Cada um tem de possuí-la,
para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela, sendo, no entanto, materialmente impossível que todas a possuam ao mesmo tempo, e acontecendo além disso que, se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, com o que o melhoramento do planeta ficaria comprometido, cada um a possui por sua vez. Assim, um que não na tem hoje, já a teve ou terá noutra existência. Outro, que agora a tem, talvez não na tenha amanhã. A ricos e pobres, porque sendo Deus justo, como é, cada um prescreve trabalhar a seu turno, ou seja, se eu estou pobre nessa encarnação, ou eu já estive rica, ou vou estar rica. Ou seja, cada um vai ter sua oportunidade de ter a fortuna de Bill Gates e saber gastar de um jeito bom, né? Ser testado dessa forma. E aí, a gente entra no tópico 2 da apostila, que é as provas da riqueza e da miséria, que aqui ele vai discutir qual a prova mais difícil, onde entra cada prova, e para tirar da gente essa coisa tão impregnada de que a riqueza facilita a vida, né? Até facilita, mas que é uma prova mais fácil, digamos assim. Aí ele começa. Ensina o Espiritismo que Deus concedeu as riquezas e o poder a uns e a miséria a outros para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Ou seja, as provas que estamos passando, em boa parte de nós escolhemos aquelas provas, e a gente sabe isso. Mas a gente esquece quando chega aqui e acaba sucumbindo às dificuldades. Mas a gente precisa ser testado de diversas formas. Aí no Evangelho, tem uma passagenzinha que ele diz que a pobreza é, para os que a sofrem, a prova da paciência e da resignação. A riqueza é, para os outros, a prova da caridade e da abnegação. Então, cada experiência dessa, a experiência da miséria, a experiência da riqueza, vai nos testar, vão ser provas em âmbitos diferentes. Por quê? A pobreza nos testa na paciência e na resignação, porque é muito fácil a gente se revoltar contra a providência divina quando nos está faltando as coisas, assim como a riqueza é a prova da caridade e da abnegação, porque como a gente já leu no Livro dos Espíritos, a riqueza nos torna orgulhosos e esse orgulho desperta as más paixões. Então, para a gente ser testado na caridade e na abnegação, a gente tem que saber, tem que passar por essa prova da riqueza também. Seguindo na apostila. Pode parecer estranho que os espíritos escolham provas dolorosas como a da miséria. Com efeito, sob a influência das ideias carnais, o homem na terra só vê das provas o lado penoso. A gente aqui só vê o lado ruim, né? Tal a razão de lhe parecer natural, sejam escolhidas as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os gozos materiais. Por quê? Somos espíritos imperfeitos no mundo de prova e expiação. Então, para a gente, o bem-estar, na maioria das vezes, está muito relacionado com os gozos materiais. Então, por isso que a gente vê a prova da riqueza como se fosse uma prova mais fácil. Assim como a gente enxerga a gente enxerga a doença como dor, mas a gente tem que enxergar a doença como cura. Se a gente não consegue a cura física daquela doença, mas com certeza, se soubermos aproveitar aquele momento, ela vai ser a cura espiritual, porque quando falamos de espiritismo, falamos falamos do espírito imortal, né? Então, a doença é a cura, vai ter cura, ou no corpo ou no espírito. Então, por exemplo, um momento como esse que a gente está passando, muitas coisas podem ser curadas e sanadas numa quarentena dessa, num processo mundial desse que nos une em torno de um objetivo só, né? Tal a razão, na vida espiritual, porém, compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterada felicidade que lhe é dado entrever, e desde logo nenhuma impressão mais lhe causa os passageiros sofrimentos terrenos. Assim, pois, o espírito pode escolher prova muito rude e, conseguintemente, uma angustiada existência na esperança de alcançar depressa um estado melhor, como o do doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar de pronto. É como se quando a gente estivesse planejando a nossa reencarnação, a gente topa tudo, né? Porque a gente sofreu, reencarnou, viu tudo de errado que fez, aí topa tudo para a próxima, mas quando chega aqui, quando esquece,
aí cai de novo nos mesmos erros. Contudo, tanto a prova da miséria como a da riqueza são difíceis de serem suportadas, ou seja, são a mesma dificuldade. Porque, enquanto a miséria provoca as queixas contra a providência, a riqueza incita a todos os excessos. O rico, entretanto, possui, de um modo geral, mais instrumentos para fazer o bem do que o pobre. Todavia, nem sempre o faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. Porque a riqueza, egoísmo, e você nunca está satisfeito com aquela sua riqueza, então vai sempre crescendo nas necessidades. Mas uma coisa aqui que vale a pena falar também, que quando ele fala que o rico possui mais instrumentos para fazer o bem do que o pobre, mais instrumentos materiais. Mas todos nós temos o que doar. Nós podemos doar uma oração, nós podemos doar o nosso sorriso, nós podemos doar o nosso tempo. Então, o fato de não termos condições materiais de fazer algum tipo de doação, alguma coisa assim, não abona de nós sermos caridosos, porque existe a caridade material, que é essa que para o rico é mais fácil executar, mas a principal caridade que a gente não pode esquecer é a caridade moral, e para essa a gente não precisa de 1 centavo para realizar, né? Em verdade, a alta posição do homem neste mundo e o ter autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias como a desgraça, porque quanto mais rico e poderoso é ele, tanto mais obrigações tem que cumprir e tanto mais abundantes são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. Aí eu até lembro numa hora dessa, por exemplo, de um empresário de uma grande empresa que tem centenas de funcionários que são dependentes dele. Imagina uma situação dessa como essa que a gente está passando agora, a responsabilidade dessa pessoa, porque, por exemplo, se acontecer alguma quebra financeira da empresa, aquele empresário não vai fechar sozinho, ele vai ser o causador do desemprego de centenas de pessoas. É uma responsabilidade muito grande você estar num posto desse. E para complementar isso daqui, no Evangelho ainda fala uma coisa, que nessa questão de você pensar a riqueza como um empecilho à salvação, né? Tem até aquela passagem de Jesus de que é mais fácil um pobre entrar no reino dos céus do que um rico passar um camelo na agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Mas essa tem uma consideração importante a se fazer que Kardec faz no Evangelho. Ele diz: se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus, que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. É como se ele tivesse, pronto, você vai ser rico, você não vai se salvar, não. E não é assim, né? Sem dúvida, pelos arrastamentos aqui da causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. Olha o que Kardec está dizendo, a riqueza é uma prova mais perigosa do que a miséria, justamente por essa responsabilidade. Porque é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Ou seja, ricos de plantão, vocês estão passando por uma prova mais difícil do que quem é pobre. Então é importante ter atenção nisso e lembrar que a quem mais é dado, mais será cobrado, né? Então precisamos ter muita responsabilidade no uso dos nossos bens. Porque não é a riqueza que constitui o obstáculo à salvação, é o apego aos bens terrenos, esse apego à materialidade e o mau uso que eu faço dele. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso foi que Jesus disse: em verdade vos digo que mais fácil é passar um camelo por um fundo de agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Eu nem lembrava que tem essa passagem aqui. Qual, então, o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurai nessas palavras: amai-vos uns aos outros, a solução do problema.
Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor do próximo tem aí toda traçada sua linha de proceder. Na caridade está, para as riquezas, o emprego que mais apraz a Deus, ou seja, na caridade, é saber fazer bom uso. Rico, dado que te sobra, faze mais, dai um pouco do que te é necessário, porquanto o de que necessitas ainda é supérfluo. Mas dá com sabedoria, não repilas o que se queixa, com receio de que te engane. Vai às origens do mal. Alivia primeiro, em seguida, informa-te e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes do que a tua esmola. Ou seja, alivia aquela dificuldade. Depois, você vai ver se não tem outras formas mais importantes de ajudar aquela pessoa do que só o dinheiro, né? Trabalho, conselho, afeição, oração, tudo isso. Difunde em torno de ti, como os socorros materiais, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. A riqueza da inteligência, olha, a riqueza da inteligência, isso é uma forma de riqueza, porque muitos não a têm, né? A riqueza da inteligência deves utilizá-la como a do ouro. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução. Derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão. Ou seja, são riqueza, o amor é uma riqueza, a inteligência é uma riqueza. Então, até disso a gente tem que saber o uso. A saúde é uma riqueza, o conhecimento é uma riqueza. Então, a gente tem que até... a gente fala muito em riqueza material quando a gente discute esse tipo de desigualdade, mas a gente vê desigualdade de conhecimento, desigualdade de saúde, desigualdade de inteligência. Então, até essas riquezas que temos, a gente tem que saber utilizar muito bem. Não podemos fazer mau uso delas. Ressalte-se, no entanto, que somente a fé inabalável na vida futura, fé que o Espiritismo faculta, propiciará melhores condições de enfrentamento, tanto da prova da miséria quanto a da riqueza. É que, para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. É como se estivesse fazendo uma viagem ruim, é uma passagem. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. Passa a perceber, então, que grandes e pequenos estão confundidos como formigas sobre um montículo de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras e a tantas canseiras se entregam para conquistar um lugar que tão pouco as elevará e que por tão pouco tempo conservarão. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa na fé na vida futura. Então aqui ele encerra dizendo o quê? Que quanto mais importância nós damos aos bens terrenos, menor a nossa fé na vida futura. Então o Espiritismo nos traz isso. Quanto mais fé temos na vida futura, os bens terrenos eles vão se tornando cada vez mais dispensáveis. Isso na futilidade, não estou falando de você ter o que comer, de você ter o que morar, onde morar e você ter o que vestir. Isso é necessidade básica. Mas passou daí, estudos mostram que o nível de felicidade, quando você tem o básico garantido, ele não aumenta à medida que você vai ficando mais rico. Então, o que é importante desse capítulo é que estejamos passando por uma dificuldade financeira, ou estejamos na bonança financeira, ou de inteligência, de conhecimento, de saúde, saibamos utilizar isso da melhor forma possível, porque é um dos instrumentos que Deus nos deu para nos testar e um dos instrumentos de progresso que temos disponíveis, né? Então era esse o estudo de hoje, certo? Com esse capítulo a gente encerra a lei de igualdade e vamos iniciar na próxima semana outro tema interessantíssimo, que é a lei de reprodução. Então deixa o canal aberto aí para discussões, perguntas, dúvidas, estou à disposição para o que precisar e espero e torço que estejamos juntos fisicamente o mais rápido possível. Tchau, gente!